Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui hoje no 4º programa do São Caetano Debate. Primeiramente, agradecer a Deus e apresentar aqui ao meu lado a minha filha Renata, que hoje passou na Alpina Beauty. Dá uma olhadinha. Quarta-feira é dia... Quarta-feira não, segunda-feira, né? Que vocês vão ver só na segunda. É dia de Alpina Beauty. Então eu venho, toda produzida, que é um dos nossos patrocinadores, junto com o grupo Alpina Veículos e o grupo Cerealista Brasil, que deixa uns quitutinhos aqui pra gente ir comendo, conversando. Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre um assunto muito especial e muito importante. Isso. Nós vamos conversar hoje aqui com duas especialistas em inclusão, né? Duas, a diretora do... Presidente, do Instituto IASME. Ah, agora eu falei certo, né? Amor Sem Medidas. Amor Sem Medida. Rafaele. E a Mona Lisa é a vice? Isso. A vice-presidente aqui do Instituto Amor Sem Medida. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Obrigada, a gente que agradece. A gente que agradece a oportunidade, é muito bom estar aqui. Muito obrigado. E vamos partir já para perguntas, né? Então Porque a gente tá com bastante pergunta, Isso né? mesmo. Eu queria saber de vocês o seguinte, pra gente começar o nosso bate-papo. Pra começar, quem é a Rafaela? Quem é a Mona Lisa? Onde vocês nasceram? O que vocês trabalham além do instituto? Aonde vocês se formaram? A vida de vocês. Conta pra nós. Com calma, tranquilidade, tá? Ela tá meio nervosa aqui. Bora lá. Meu nome é Rafaele Carraro, tenho 42 anos, nascida aqui em São Caetano, sou formada em serviço social, pós-graduada em gestão de projetos sociais e políticas públicas aqui pela FAPES, sou psicanalista, atualmente estou presidindo o Instituto Amor Sem Medida, né, coordenando os trabalhos voluntários, que mais? Tô bem nervosa. Bastante, né, coisa. Não é pouca coisa não que ela faz. Não, é uma mulher maravilha, né? Coordenando, né, os trabalhos voluntários, promovendo os projetos, os eventos, implementando, né, elaborando, implementando os projetos e atendendo e assistindo as famílias assistidas do projeto, do Instituto. Ah, legal. Tá Atualmente, trabalhando atualmente ou só na presidência? Atualmente só na presidência. Bacana. Só não, né? Tudo Já é. isso. Tudo, muita saí coisa já esse recentemente, trabalho. Tô aí em busca de uma nova oportunidade de trabalho aí. Muito bom, Rafael. E aí você, Mona Lisa? Eu sou a Mona Lisa, meu nome é Mona Lisa Martins, eu sou natural da cidade de Jacareí, eu sou do Vale do Paraíba. Olha. Mas sempre morei no ABC, fui criada aqui no ABC e estou em São Caetano especificamente há 2 anos. 2 anos? Isso. Eu sou acompanhante terapêutica, mas atualmente eu estou trabalhando e atuando na área administrativa e financeira de uma empresa de tecnologia, daqui do ABC também. E auxilio também no Instituto. Estou como vice, junto com a Rafa, e mais uma equipe aí imensa de voluntários que arregaça as mangas para fazer as coisas acontecerem e trazer o que é de melhor para as famílias aqui de São Caetano. Muito bom. Legal. E aí, conta pra gente como é que nasceu. Acho que a Rafaele que vai falar primeiro, mas você Sim. pode complementar. O Instituto Amor Sem Medidas. Nasceu de um grupo de mães que se reuniu e viu a necessidade de lutar por uma causa. A princípio, a gente elencou algumas pautas que nós deveríamos levar para lutar, né? E a primeira delas foi o apoio pedagógico nas escolas. Nós fizemos um abaixo-assinado com mais de 500 assinaturas e levamos ao executivo. Isso foi em abril do ano passado, né? Na época... Hoje ainda existe essa empresa, existia apenas uma empresa que cuidava da parte de alimentação, locomoção e higiene das pessoas com deficiência, dos alunos, né? Uhum. E faltava o apoio pedagógico. Certo. Então, nós levamos esse abaixo-assinado ao executivo e propondo, então, que eles fizessem estagiários, pudessem buscar em forma de contratar estagiários para que pudesse fazer essa parte de apoio pedagógico escolar, porque é um direito das pessoas e que precisava ser garantido, né? Sim. E desde o início a gente veio para somar, né? Claro. Então a gente levou essa proposta
E nós só, levamos outras propostas só também. perguntar, esse apoio pedagógico seria o quê? O que engloba esse apoio pedagógico? É porque, no caso, precisava ajuda mesmo Tá. nas atividades escolares. Uhum. Então, tinha para criança, né, de inclusão, tinha normalmente uma pessoa da empresa terceirizada, na época, mas só para auxiliar, não podia ajudar eles A Atividades. a escrever nas atividades. Uhum. Eles eram contratados para locomoção, para higiene e alimentação. Tá. Né? Então, tem alunos, por exemplo, o autista, necessariamente ele não precisa Dessa ele precisa mais do necessidade. apoio Uhum. pedagógico. Então, viu-se a necessidade de ter, e é um direito, né? Então, precisava urgente se adequar nessa legislatura. E aí, nós fomos e levamos até o executivo, fizemos um abaixo-assinado com mais de 15. Então, fomos lá como mães Uhum. e levamos essa proposta e como sugestão para que eles contratassem estagiários, tipo de pedagogia, né? Na época nós demos a ideia de pedagogia ou psicologia. Eles abraçaram a ideia futuramente, depois colocaram professores de história, de geografia, quer dizer, na verdade, eles pensaram em estruturar como seriam as Certo. atividades para os alunos, né? Uhum. Então, aí, mas a gente fala que a gente tem que trabalhar em conjunto para ir melhorando as demandas, né? A no caso, necessidade, Isso. de cada um, né? Nós levamos também como pauta um cadastro da pessoa com deficiência, porque nós entendemos que se não existe um cadastro, dados, estatísticas, que coloquem, né, que quantos deficientes existem na pessoa, quais são os tipos de deficiência, qual a faixa etária, o local que mais tem, escolaridade. Sem dados, dificilmente a gente consegue fazer uma política pública que vai ser efetiva. Então, a gente precisava disso. Levamos e demos como sugestão que a secretaria, a SEDEF, né, Secretaria de Pessoa com Deficiência, assumisse esse cadastro, a forma de fazer esse cadastro. Isso nós sugerimos lá. E também sugerimos, de imediato, que houvesse uma capacitação dos professores da rede pública. Ótimo. Porque os concursados que estão na rede já se formaram há muito tempo atrás, onde Isso. não se havia a questão da inclusão, porque havia ensino especializado. E desde 2015, com a LBI, foi, né, a Lei Brasileira de Inclusão, foi necessário, as crianças foram para a escola, Sim. para inclusão. Então, era necessário ter essa adaptação, né, do profissional. Exato, porque, na verdade, precisa ser capacitado, precisa ser reciclado. A prefeitura atendeu a solicitação de imediato, foi feito, sim, um processo. Por algum motivo, que todo projeto que se inicia precisa ser melhorado, acho que eles estão melhorando, né, não sei, houve uma paralisação desse projeto. E não sei se ainda está adiante, se está realizando mais internamente, mas foi um pedido que nós fizemos em abril do ano passado. E aí saímos de lá, as mães, nós vimos a necessidade de fazer algo muito maior. Nós podíamos contribuir, que não havia só necessidade, saímos com o sentimento de que nós podíamos, sim, de fato, também fazer, né? Fazer algo a mais. Algo a mais, como cidadã, não é só cobrar, mas a gente também podia estar lá e fazer isso acontecer. Então, como que a gente poderia contribuir com isso? E aí, saímos pensamos, vamos aumentar o nosso grupo e vamos montar uma instituição. E aí, foi montada a instituição em 16 de maio. Nós montamos, em assembleia, criamos o Instituto Amor Sem Medida, que foi uma organização social que atua na defesa e garantia das pessoas com deficiência. Nosso foco é não somente cuidar das pessoas com deficiência, mas cuidar de quem cuida. É atender essas famílias. Certo. Amanda, pode E falar. uma coisa que não ficou claro pra mim. Isso foi tudo aqui em São Caetano. Sim, sim. Atualmente nós somos pais, o Instituto é formado por pais e familiares de pessoas com deficiência daqui de São Caetano, Ah, bacana. tá? Legal, legal. E aí, Mona Lisa, agora é sua vez, hein? Vamos lá. E aí, Mona Lisa, tem mais alguma coisa que você quer complementar a respeito do Instituto? Fala um pouquinho, assim, de qual... Ela falou bastante, né? Sim. Mas o maior propósito, assim, quais tipos de deficiência vocês atendem? Ou englobam todas as deficiências? Na realidade, a nossa maior preocupação, além de atender as pessoas com deficiência, é nós atendermos eles de uma forma integral, onde a gente procure acolher as necessidades da família como um todo, né? A inclusão, ela é muito ampla, né? Nosso primeiro pensamento, quando a gente fala de inclusão, é muito voltado à questão pedagógica, escolar, mas quando a gente pensa num indivíduo, ela não é uma criança, né? Existem crianças, jovens,
adolescentes, adultos, idosos com deficiência. E aí a gente tem que ter um entendimento que a gente precisa ter políticas públicas que vão atender todos esses públicos. Né? Por isso que a gente sempre fala da importância da gente ter essa coleta de dados para que a gente possa atender. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar que nós somos cidadãos social. Então, assim, a gente tem que pensar no social, na família, no pedagógico, na questão trabalho. Então, quando a gente fala de uma família com deficiência, é tudo muito amplo, né? Então, nosso desejo é conseguir acolher essas famílias como um todo e atuar dentro do município em várias frentes, não só necessariamente pensando na educação, mas pensando no que a gente pode ajudar, auxiliar, propor para que o município possa acolher essas famílias de uma forma adequada, pensando legal. em todos os sentidos, entendeu? Então uma mãe aí que tem um filho, um autista, um exemplo, e ela tá sofrendo, ela tá tendo algum tipo de psicológico, que elas sofrem, elas podem entrar em contato com vocês que ela vai ter esse amparo. Sim. Ela pode entrar em contato com a gente vai ver qual é a necessidade, o que está acontecendo com essa família, e a gente vai tentar, na melhor forma possível, encontrar uma solução, né? E o legal do grupo é que tornou-se uma rede de apoio entre as mães. Isso que é o bacana, entendeu? Então, acaba uma auxiliando a outra. Então, sempre vai encontrar, de alguma forma, uma mãe ali que pode ajudar a outra, que pode um pai, né? Então, é isso que que já é legal, passou por alguma situação sim. parecida, né? Então, tem essa troca dessa vivência, né? Sim, porque a maior dificuldade dos pais é realmente encontrar uma rede de apoio. Às vezes até tem alguma coisa que eles podem estar fazendo, mas e a rede de apoio para dar o suporte para que eles possam realizar isso? Verdade. Então, o objetivo do Instituto também é cuidar de quem cuida. Então, podem entrar em contato com a gente, sim. Oh, bacana. Eu queria saber de vocês, que eu sei que como todo novo projeto, vocês têm um ano, aproximadamente? Isso. Aproximadamente. Quais as dificuldades vocês encontraram aí ao longo do caminho, que eu acredito que deva ser várias, né? Que ajudar é difícil, mas para atrapalhar devem ter aparecido vários, né? Sim. A gente encontra bastante... Acho que a maior dificuldade, Marcelo, é a questão da conscientização. Quando as pessoas precisam ser conscientizadas acerca da inclusão. Porque se eu não vivo uma realidade, eu não tenho por que me preocupar com isso. Então, eu acho que a maior dificuldade nossa é em torno disso mesmo, de fazer tornar isso mais conhecido, né? Tornar isso mais, conscientizar mesmo a população acerca da responsabilidade enquanto a inclusão. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Falei, Mona, mais alguma? É muito importante a gente entender o tamanho de tudo isso. Quando aconteceu, por exemplo, na nossa história, como povo brasileiro, aconteceu pela primeira vez, foi publicado esse ano, em julho de 2023, os primeiros dados, a primeira vez que foi elaborada uma pesquisa com dados técnicos, com baseamento científico, onde a gente fala sobre a questão da população de pessoas com deficiência. Até então, esses dados todos, eles só eram coletados através do censo. E a última informação que a gente tem atualizada é de 2015. Caramba. E mesmo assim, foi ótimo, foi excelente, porque a partir daí a gente consegue começar a entender. Eu acho que, assim, para a gente conseguir conscientizar, a gente precisa saber quem são essas pessoas. A realidade é que a grande maioria das pessoas não dimensionam quanto são. Hoje a gente fala de mais de 18 milhões de pessoas que têm alguma deficiência ou sofrem de alguma doença rara. Caramba. Dentro desse processo de 18 milhões, hoje ainda as mulheres são a maior parte, mais de 50% são mulheres. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente começa a entender, assim, uma pergunta para vocês. Vocês tiveram a oportunidade, durante o período escolar de vocês, ou alguma vez em algum trabalho, conviverem com uma pessoa com deficiência? Não. Você lembra? Na escola. Não, assim, declarado, não. Mas que Não. tinha os esquisitinhos que eles falavam antigamente, tinha, né? Sim. Mas não eram, tipo, como diagnosticado, né? Mas, por exemplo, numa escola, vou pensar na minha Sim. infância. Eu nunca ia ter contato com uma pessoa com uma Exato. deficiência auditiva, uma deficiência visual. Sim. Né? Essa é a questão. As pessoas não sabem quem são. Cadeirante. As pessoas não sabem quem são essas pessoas, né? Onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão dentro de casa. Quando a gente olha para esses dados, a gente vê que boa parte das pessoas com deficiência hoje, em idade adulta, elas estão no mercado informal,
porque elas não Não estudaram, elas não estiveram, boa parte delas não estiveram nem no ensino fundamental, tá? Nem na educação básica, quanto menos quando o percentual ele só vai diminuindo conforme vão aumentando os anos, né? Uma formação acadêmica, por exemplo, o percentual é baixíssimo. Então, quando você vai para o mercado, quando você olha para o mercado de trabalho, então você imagina o quão é complexo isso, quando a gente olha como um todo. E aí, assim, dentro disso ainda você vê que desses 18 milhões, 50% são mulheres e 78% dessas mulheres vivem em uma família monoparental, que são mães e filhos, porque na grande maioria das vezes, 78% dessas mulheres, elas são abandonadas pelos seus companheiros quando a deficiência chega. Então, exatamente. Então, assim, a gente precisa saber primeiro quem são essas pessoas, para a gente entender como a gente pode incluir. Então, assim, realmente, quando a gente olha, né, para essa informação como um todo, parece tudo algo muito complexo, né? É realmente muito grande. Mas é possível. E é um trabalho de formiguinha também, né? Porque vocês foram atrás desses dados que, assim, 2015 para cá, já são quase 10 anos, que tá sem esse acompanhamento. E aí vocês estão fazendo todo esse levantamento, tudo isso para ter acesso a essas pessoas, né? Sim. E aí, dentro dessas estatísticas todas, não há números que falem sobre pessoas que vivem em situação de rua, né? E você não conta, não está dentro dessa estatística, nem as pessoas que estão em instituições. Então, você pensa, por exemplo, que um deficiente adulto, quando o cuidador morre, seja familiar ou não, essa pessoa, ela fica sem amparo, ela fica sem rede de apoio. Aí ela passa a ser tutela do Estado. Caramba. Existem, aqui em Santo André, por exemplo, eu tive a oportunidade, no ano passado, de conseguir colaborar com um evento dentro de duas instituições que são da Prefeitura de Santo André, que abrigam desde crianças até adultos com deficiência, e todos eles estavam em situação de vulnerabilidade, ou porque não tinham famílias, ou por algum motivo ficaram em situações de risco e foram recolhidos pelo Conselho Tutelar. E essas casas existem, né? Esses lugares existem, e a gente não fala sobre isso, né? A FIC é um exemplo, né? Que nasceu como um suporte para mães, né? Para as mães poderem deixar as crianças, né? Elas têm paralisia cerebral, né? Em alto nível, né? Isso. E aí, a ideia inicial era essa. As mães deixarem lá, irem trabalhar e depois buscar. E aí, começaram a não buscar as crianças. Deixaram lá. E aí, foi criado a FIC. Hoje, eles têm 44 que vivem lá dentro, né? Pessoas que vivem lá. Então, teve que ter esse cuidado com eles, né? Porque, além de tudo, tem a parte do abandono também. Né? Tem. E, assim, é claro que a gente... Lógico que, quando a gente olha, né, falando especificamente do município, a gente sabe que existe um caminho longo a ser trilhado, né? Não existe... não estamos trabalhando e falando de coisas dentro do mundo ideal. A gente sabe que é muito complexo, as coisas precisam acontecer, existem mentalidades que precisam ser mudadas, precisam se realmente levar em consideração as questões de dados com baseamento científico, tratamentos, você ter... a questão da educação, da saúde, todos os processos. Mas uma das preocupações muito grandes que a gente tem é justamente essa questão do cuidador. Porque, na sua maioria, não só aqui no município de São Caetano, e isso é comum, não se tem um programa ou alguém que possa poder fazer esse suporte, ao menos que cuide da saúde mental, pelo menos. Eu não estou nem falando das outras questões, das necessidades dessas famílias, mas não há. Então, para a gente é muito importante que o IASME seja essa ponte, porque, querendo ou não, por mais que a gente não esteja dentro do mundo ideal, dentro do município as pessoas vão conseguindo tratamento clínico, terapêutico, quando a gente fala das crianças, mas as famílias não, as mães não. As famílias não são acolhidas, né? As mães ficam esquecidas, né? Exato. Ficam lá sofrendo abandono. A família toda, né? Porque uma família que tem uma pessoa com deficiência acaba comprometendo tudo, né? Sim. E mesmo que tenha, por exemplo, no município, vai um acolhimento de saúde mental para o adulto, tudo é diferenciado para a mãe, para o cuidador de uma pessoa com deficiência, porque para que ela possa fazer esse tratamento, ela tem que ter uma rede de apoio para cuidar também porque como que ela vai deixar as crianças? A maior dificuldade dessas mães, a gente teve no começo,
delas participarem de um evento com a gente, delas irem pra alguma coisa, era exatamente onde eu vou deixar meus filhos. Ser voluntária, né? Verdade. O voluntariado Aham. já é... O voluntariado já é um desafio pra gente. Porque elas não têm com quem deixar as crianças pra ajudar. Verdade. É muito difícil. Então, assim, a gente entendeu que a gente tinha que modificar as nossas ações para incluir as crianças e trazer, para que a gente pudesse trazer esse cuidador, para que ele pudesse ser visto, ser acolhido. Eu também não posso deixar, eu tenho que pensar nessa criança. Claro. Entendeu? Então, às vezes, tem serviços no município que fornece a questão da saúde, mas tem alguém que possa olhar enquanto ela estiver? Não tem. É um olhar diferenciado. Nós tivemos uma ação que teve a triagem odontológica das crianças e que nós levamos até o centro de triagem neonatal aqui do município, né? Fizemos uma parceria junto a CESALD, na verdade, nós pedimos a eles, entendemos porque a maioria das mães que estavam lá não tinham condições de levar até, porque chega lá e não tem acolhimento. E aí a CESALD foi de prontidão, né? Nos atendeu e tal. Só que chegou lá, teve uma criança que quando chegou, ela teve dificuldade ela já, né, começou a ter a crise do autista, ela teve a crise logo na entrada. Então, as mães voluntárias do Instituto foram acolher essa mãe, foram acolher essa criança para acalmar, para que ela pudesse entrar. Então, é diferente, gente, não dá para ser padrão. Entendi. Exato. Entendeu? Não dá você, pra ser padrão. E você pensa como profissional, assim, não só na área da psicologia, mas quando você fala da área médica ou qualquer outro setor, Sim. você sempre se especializa em alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, de repente a pessoa é psicólogo, é um psicanalista, é um tipo de terapeuta, mas às vezes ela não tem conhecimento na área específica. Exato. Porque não conhece o contexto da deficiência, porque não conhece a dinâmica familiar de uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência. Então, a necessidade de a gente ter pessoas que entendam esse processo é diferente. Tem que ter um olhar então, assim, diferenciado. as mães precisam de uma rede de apoio, e eu falo de atendimento médico, por exemplo, de pessoas que entendam o conceito de deficiência. Direcionada para elas, né? Exatamente. Agora eu tô com uma dúvida. Vocês com as mães, com esses projetos, onde vocês se encontram para discutir esse assunto, para bater um papo com as mães, para dar esse auxílio? Aonde vocês se reúnem? Hoje, o que acontece? Durante todo esse período de um ano, as ações todas aconteceram, os eventos principalmente, as ações de modo geral, aconteceram em lugares pontuais. Nós vamos buscando parceiros e espaços que abram as portas para que a gente possa estar executando os nossos bazares, executando as festas para as crianças, os atendimentos, as palestras, enfim, tudo que a gente fez até hoje foi com espaços que as pessoas foram abrindo as portas para nós, para que a gente conseguisse executar todos os eventos e tudo mais, né? Doado, espaço doado. Espaço doado, Sim. cedido. Ou parcerias, né? Ou parcerias, exatamente. Com alguma secretaria, enfim. Nós não temos uma sede. Isso, não tem? Não. Estamos em Caramba. busca de uma sede. Porém, recentemente nós tivemos uma proposta, existe um espaço, nós fomos lá, né, vimos e tal, mas é um espaço que está abandonado, vai precisar de muita reforma. Já conseguimos também parceiros, né? Uma equipe de arquitetura, um engenheiro que vai nos ajudar. E agora nós estamos na fase de Amadurecer. desenvolver para a gente estruturar. E aí eu acredito que com a sede vai ampliar muito mais o nosso trabalho, né? A gente vai conseguir realmente realizar algumas coisas que hoje a gente tem ideias, mas a gente não consegue porque não temos um espaço. Não tem um local para atender, né? Exato. Mas já tá em via de fatos ou ainda tá para ver esse local? Não, a gente já viu o local, Já a gente viu? já levou o arquiteto, já levou o engenheiro. A parte jurídica já está vendo a questão de passar o local, porque será um local em permissão de uso, né? Ah, tá. Então, isso está sendo visto, né? E já estamos conversando com o arquiteto, agora já vai desenhar, já, né? Nós estamos nesse processo. Estamos ainda, na realidade, entre aspas, segurando essa questão toda por uma questão de documentação. Burocracia, né? Burocracia, porque a gente entende que precisa ter o documento assinado e tudo mais. Mas a gente já está com os processos bem adiantados. Assim. Conseguimos uma parceria também de 2 pessoas muito especiais, que super dispostas a nos ajudar. Vocês podem falar o nome das pessoas, tá? Pra fazer uma propaganda pra elas, porque estão ajudando um projeto. Que bom.
Pode Tem falar. a Andresa, que é a arquiteta, ela é aqui de São Caetano do Sul e ela é sensacional. Abraço, Andresa. Dá pra ver que é sensacional mesmo, né? Porque pra abraçar uma causa assim. Claro, sim. se doando aí para um projeto, claro. E ela aceitou esse desafio junto com a gente. O Thiago também. O Thiago é um amigo também nosso pessoal, engenheiro, que Thiago, também topou engenheiro. esse desafio junto com a gente de estruturar esse espaço. E agora a gente está naquela fase de entender exatamente, olhar para o espaço e conseguir entender o que a gente gostaria, né? O que a gente gostaria que fosse, o que é possível fazer, o que é possível viabilizar dentro daquilo que a gente tem condições hoje. O mais importante pra gente, que eu vou já aproveitar essa oportunidade aqui. Pode falar, lógico. aproveita. De falar que a gente precisa, né, de parceiros, estamos nessa busca, vai ser muito importante pra gente que pessoas possam olhar para essa causa e reconhecer realmente a necessidade desse espaço dentro da cidade de São Caetano, principalmente os empresários aqui da cidade, Claro. pessoas que tiverem o coração inclinado para isso, que possa nos ajudar. Nós obviamente, vamos precisar não só de recursos financeiros, mas de repente pessoas que Doe seu tempo. doe seu tempo, material. exatamente, material de construção, ou de repente material de estruturação de espaço, possa ajudar com o seu tempo mesmo, Claro. para poder. Mão de obra, Com né? mão de Mão de obra, obra. exatamente. Então a gente tem muito isso. Estamos colocando o pé na fé e na certeza que Deus vai Vai pro dar chão. certo. Quanto Vai. tempo você acha? Em quanto tempo você acha que a gente tá com esse instituto aí montado? Tem uma previsão? No nosso Nossa. desejo. Tem uma previsão? Nosso desejo é começar 2024 estreando o ano com tudo certo. Caramba. É o nosso objetivo. Já? É o nosso objetivo. A gente até conseguir. brincou, né? Com o engenheiro. Dá pra pro Natal? Dá pra Natal. Fazer a festa de final de ano aqui. Seria legal. Mas esse é o nosso desejo. A gente ainda. Que exige as questões burocráticas, né? Infelizmente a gente, né? A deixar aqui algo claro aqui, elas estão precisando de ajuda. Isso, É gente. ajuda. Não é assim, dar com uma mão e tirar com a outra, que nem a Isso. gente vê muitas vezes, ou cobrar, ou dar desconto. Elas querem ajuda, Exatamente. tá? É isso que a gente tá precisando. É. Parceria, Parceria. não exatamente. oportunismo, pessoal. Exatamente. Anota aí. Anota aí, gente. Anota aí, porque isso aí já tá cansado, né, de ver isso. Exatamente. Bom, gente, e não cortando o assunto, né, mas Não, continuando, teve um evento esse domingo Sucesso. e nós estávamos lá também, foi muito bonito. E quais eram as expectativas, como foi o dia, A como realidade. foi a realidade, os resultados desse evento. Nossa, foi maravilhoso. Acho que superou as nossas expectativas. Eu quero aproveitar aqui e agradecer todos os parceiros, todos, porque sem a parceria de todos não seria possível. Eu falo mesmo que todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Então, realmente, agradeço a todos, os voluntários do IASME. Arrasaram. Arrasaram, gente, vocês são demais. Né? Foi maravilhoso. Sem esse voluntariado, isso não seria possível. Eu falo para todos nas reuniões, nós temos que nos orgulhar, porque nós realizamos eventos sozinhos, né? Nossa única verba é a verba que a gente tem do nosso bazar, e aí a gente tem, e conta com parceiros, mas assim, a gente começou, com uma rifa. Nós começamos com uma olha rifa. como tá agora, né? Então a gente fala, então é assim, agradeço demais, demais essa equipe maravilhosa mesmo, porque arrasou mesmo. E foi muito, assim, foi maravilhoso o evento, porque atingiu o nosso objetivo, que era trazer a conscientização na inclusão das pessoas com deficiência. Nós não queríamos falar apenas com as famílias de pessoas com deficiência. A gente queria falar para a sociedade que a inclusão é dever de todos. Sim. Então, eu acho que foi atingido, porque várias pessoas pararam, perguntaram, queriam saber como que era o instituto, o que estava acontecendo naquele lugar. Então, isso chamou a atenção. Porque aquilo que eu falei, se a gente não tem essa realidade, se a gente não vive a realidade, a gente nem pensa, Claro. né? E a gente tem que chamar exatamente para... A gente quer uma mudança nessa sociedade, a gente tem que promover mudança através da conscientização. Do olhar pro outro, né? Exato. E nós chamamos exatamente, o evento foi isso, para chamar a população, a sociedade, a sua responsabilidade nesse processo de inclusão. E foi muito positivo, porque as pessoas pararam, as pessoas perguntaram, as pessoas já mandaram mensagens no instituto querendo fazer parte. Foi maravilhoso, já tem parceiro querendo fazer. Então, isso foi muito positivo, porque
Era exatamente isso que a gente queria, né? Somar forças, né? Foi uma oportunidade de conseguir mostrar um pouco do trabalho, falar do oi, eu tô aqui, essas pessoas existem, e é sobre isso, a gente entender a nossa responsabilidade social mesmo com o outro, né, ali, e somar, vim pra somar. Foi muito... Tinha um guerreiro lá, o capitão... o Jack Sparrow. Nossa, naquele calor ele ficou até 1h da tarde vestido e firme. Aliás, André, obrigada, viu? André, Elaine e os filhinhos deles são maravilhosos, são parceiros nossos. Em todos os bazares eles estão com a gente. Eles vão lá em todos os bazares comprar com a gente. Uma família que chegou também, foi pra comprar no bazar e tornou-se parceiro. Olha só que bonito, um né? Parceiro mesmo. Eles têm uma ação também que eles fazem na igreja, parece, né? Isso, eles fazem na igreja. E aí, eles, todas as vezes que a gente precisa deles, eles estão lá, viu? Fui colar com um filhinho pequenininho. Eu vi. Sensacional. E nós tivemos também a presença do Daniel Jackson, gente. Eu ia falar agora, do Michael Jackson. Michael Jackson. Arrasou. Que show que ele deu. Sim. A mãe falou, ele ficou muito feliz, né? Então, essa participação, essa inclusão, gente, não tem preço. A alegria que ele ficou de poder participar, mostrar o que ele gosta de fazer, né? Então, foi maravilhoso. Ele tem algum tipo de... Ele tem deficiência intelectual. Olha, legal, hein? Então, a gente procurou também pegar, né? E trazer também isso, né? Trazer um convidado que fosse também deficiente para que as pessoas vissem que é possível fazer tudo, né? É quebrar aquela visão de limitação, né? Essas pessoas, elas podem habitar todos os espaços e tá ali, independente da questão da dificuldade que ele tem uma super habilidade pra arte e ele dança deu um show, muito bem, muito bem. Precisa de oportunidade, né? Claro. É também isso, né? A gente tem que entender que os espaços precisam se abrir para essas pessoas que têm muito para contribuir. Sim. Esse foi o primeiro que vocês fizeram? Esse evento, assim, dessa magnitude? Normalmente nossos eventos são bem grandes. O Natal também foi grande. O Natal do ano passado foi muito grande, foi muito legal. Aonde foi o Natal? Foi no Secap. Aí nós fizemos uma feira de empreendedorismo, né? Um bazar de Natal mesmo. Então, a gente escolheu com mães, pais, né? Pessoas com deficiência. Então, a gente com 50 artesãos. E fizemos um bingo. Tivemos o Papai Noel. Legal. Foi muito legal. As crianças, né, pegaram os docinhos. E aí nós temos uma parceria também com a Secretaria de Saúde. A doutora Regina Maura é sensacional, ela é uma parceira nossa. E ela fez deu a triagem oftalmológica. Que nós temos um projeto que chama Projeto Olhinhos. Nós já tivemos 2 edições. A primeira edição foi no final do ano passado, que foi com a carreta, né, oftalmológica. Que é assim, é triado, né? Tem uma médica do município que faz a triagem. Universitários da USC de medicina, elas participam desse processo, né? Então, elas aprendem com a médica. E feito a triagem, precisou do óculos, passa na mesa, escolhe a armação e aí depois a gente entrega o óculos. Então é uma coisa bem, já resolve, já tem a solução. Você já entra ali, passa pela carreta, faz a avaliação já com a especialista, sendo identificado que precisa de lentes, ele já sai, já escolhe a sua lente, a armação, e depois ele recebe. Tudo parceria. Sim. E aí, fizemos em dezembro e nesse ano, não lembro quando foi a data. Não lembro agora a data que foi, mas foi a gente fez no semestre. E aí já foi diferente. A gente fez no centro oftalmológico mesmo. Aí, ao invés de ter um carreto, a gente fez lá. E a próxima, a terceira, que vai ter agora a próxima 18 de novembro, vai ser também no centro oftalmológico. Quem que é o parceiro dos óculos? Fly. A Fly. Legal. Ótica Fly. E aí nós temos um parceiro que é o Churrasco é o nome. Ah, bacana. Bora lá no prédio lá. O Cadu é sensacional. A pedalada, a gente precisa falar da pedalada, porque eles foram, na pedalada eles arrasaram, foram super parceiros também, ajudaram super na divulgação. Também foi um evento? Foi um evento. Em abril. Então. Pedalada de conscientização do autismo. Aí a gente fez também um evento na Rua de Lazer na Kennedy, fez a pedalada. E enquanto os pais pedalavam, nós montamos uma estrutura assim, também com alguns parceiros, para que pudesse as crianças ficarem brincando com as atividades neurosensoriais, enquanto os pais
quem quisesse participar, pudesse Fazer. fazer a pedalada. Ai, que Olha, que Foi legal. bacana. maravilhoso. Também uma parceria que a gente fez com o Pedal Sanca. Agora eu não vou lembrar. que A massa. WeBikers. Mas teve, acho que quatro parcerias de pedais que teve com a gente. E aí, o que eles fizeram? A inscrição era 1 quilo de alimento. Então, eles se inscreveram, pegaram 1 quilo de alimento e nós ajudamos as famílias assistidas do Olha que projeto. legal. Do projeto. Foi sensacional, né? A gente Foi. realizou esse. E agora os E- próximos, quais serão? Agora, além do projeto Alinhos, dia 18, Sim. que é maior, né? É dia 18 de De novembro. novembro. de novembro, dia 18 de novembro. Tá precisando de Isso. parceiros ou já tá? Ah, é sempre Sempre bom. bom, Parceria né? é ótimo. Parceria. Não existe Aliás, ação que a gente não precisa de parceiro. Aliás, já vamos falar, já que a gente tá Fale. precisando de parceiro, É isso. nós queremos ampliar. É. Porque nós atendemos as crianças. E agora, em parceria com... Né, nessa saúde, a gente já falou que a gente gostaria de também fazer com os pais. Então, além de atender as crianças, nós gostaríamos de também atender os pais. Então, se a gente tiver mais parceiro, melhor ainda. Claro. Porque nós vamos conseguir atender, né? Porque normalmente eles dão de 40 consultas. Na primeira, a gente teve 23 crianças que precisou de óculos. Depois teve uma criança que precisou de... Aí, às vezes, sai de lá e vai para uma outra... Passar para um especialista. Então, não Certo. precisou. Então, termina, vai, passa com o especialista. E se faz todo o tratamento. Depois disso, como ela estava no projeto, mas não saiu de lá com a receita, porque precisou passar... Depois voltou e entregou a receita. E até foi uma criança que 9 graus precisou. Nossa. Caramba. Muito. É. Por isso que passou por especialista. e tudo mais. Isso. E aí, só esse óculos foi R$1.800, um parceiro sensacional que nos ajudou, entendeu? Então, a gente precisa de parceiro, porque nem tudo dá pra né? Não dá pra gente abraçar As sozinho, coisas né? não são E a, baratas, gente quer, né? e a gente quer atender os pais, porque os pais nos pediram muito, entendeu? Eles estão Entendi. pedindo bastante ajuda também. E aí, esse próximo aí, o nosso intuito é que a gente também consiga atender os pais também, além das crianças. No último, a gente atendeu 21 crianças, 21 precisou de óculos. E aí, a gente vai passar dia 18, nós vamos fazer uma festa de final de ano. E essa Legal. festa de final de ano, a gente pretende fazer a entrega dos óculos nessa nossa festa. É esse o Caramba, objetivo. que legal. Ah, bacana. Olha É. aí, gente. Então, E a- vocês que estão aí ouvindo, podem já começar a Ajudar. ver uma maneira de ajudar. Exatamente. E a reforma da sede. Você imagina que, assim, É. gente, olha, fala. Nós vamos voar, gente. Vai. Nós estamos fazendo tudo isso sem sede. Tá sem vendo? Imagina se tiver uma Imagina sede. lugar, gente. Imagina quando a Ninguém sede segura tiver- essas mulheres, hein? A gente Ninguém tem segura. A gente tem ideia de fazer oficina de geração de renda De para essas renda, que é muito mulheres. importante. Mas a gente, por falta de espaço, a gente Claro. acaba tendo dificuldade de realizar, né? É um grupo de terapia para os pais, entendeu? Olha que importante. Porque É porque mesmo que a gente não, por exemplo, que a gente não tenha essa demanda, por exemplo, essa ferramenta, né, dentro do município, tendo um espaço, a gente buscando parceiros, é possível que a gente faça isso dentro da nossa própria sede. Claro, com Nosso certeza. desejo é esse, essa é a questão. A sede Claro. pra gente é importante por conseguir Claro. estruturar isso. As oficinas para geração de renda, essas mães, como na grande maioria das vezes, dependendo do tipo de deficiência, ela não tem onde deixar o filho. Aí, normalmente ela não consegue trabalhar. Então, eles estão sempre em situação, assim, de muita vulnerabilidade. Aí, a gente fala de suporte, por exemplo, cesta básica, Sim. às vezes algum tipo de leite específico, fralda, medicamento. É inúmeras, assim, Próteses. Ou as um necessidades local são também inúmeras. para essas crianças terem acesso Exato. à educação, à inclusão, E né? aí, assim, tendo essa questão do espaço da sede, a gente começa a pensar em outras estratégias, porque na realidade o nosso desejo não é que a mãe e as famílias estejam sempre ali dependente do instituto para suprir as necessidades. A gente quer estruturar, eu quero que essas famílias possam ter qualidade de vida e eles possam andar com as próprias pernas mesmo. A gente conseguir chegar ao ponto dela conseguir ali dentro fazer um curso e conseguir, mesmo que seja trabalhar por conta, se de repente é a necessidade que ela tem, Claro. fazer um outro tipo de trabalho. A realidade do home office veio contribuir bastante. A dificuldade, Verdade. muitas vezes, que essas mães não têm algum tipo de formação. Hoje é uma realidade que é possível. Então, a gente entendendo a necessidade do mercado, essas mulheres podem se capacitar e buscar vaga home office, para que elas possam continuar cuidando dos filhos em casa. Sim, Exatamente. Então, assim, o céu é limite. É isso mesmo, eu reparei. O céu é o limite. Agora, só pra gente continuar nos eventos, Dia das Crianças, vai ter alguma coisa? Algum projeto?
Sim. Sempre tem. Na verdade, no dia 11, nós fomos convidadas pela USCA para fazer uma parceria. A USCA é a Unidade da Saúde da Criança e do Adolescente aqui do município. Legal. E nós vamos realizar uma atividade com eles dentro do espaço. E no dia 12, que é o Dia das Crianças mesmo, vai ter o Dia do Brincar. E a Secretaria de Pessoa com Deficiência, a CDF, a doutora Andréia, parceiraça nossa também, ela nos convidou para participar com elas também, para fazer uma atividade. Nós estamos aí já trabalhando para poder realizar esses eventos. Caramba, legal. E aí, dessa tá forma vendo? nós fomos chamados como parceiros, para estarmos como parceiros deles. Isso é muito bom. Isso vê também a visibilidade do nosso, né? Porque assim quando a gente também pede, eles são parceiros. Então nós também somos. Agora uma pergunta até meio chata de fazer. Com todos esses eventos, com essa visibilidade que vocês têm, como que vocês lidam com os oportunistas? Com pessoas que querem se aproveitar de vocês Sim. e com até mesmo às vezes famílias que têm condição de manter e que querem se aproveitar de vocês também. Como que vocês lidam com isso? Os dois? É uma pergunta difícil. Mas uma coisa que, assim, a gente sempre conversa muito, a Rafa, as pessoas que estão sempre ali mais próximas do Instituto, é que a gente sempre procura não perder de vista aquilo que a gente tem como valor mesmo, que a gente tem como missão dentro do Instituto. A gente nunca teve uma situação, apesar de identificar algumas situações, a gente nunca teve uma situação que a gente precisou chegar ao ponto de dizer assim, então, querido, você está sendo desconvidado. Pessoa não grata. Pessoa não grata. Isso não aconteceu. A gente não passou por esse processo. Mas as pessoas... Não precisa, porque na realidade as pessoas, elas não ficam. Quando elas entendem a dinâmica, por mais acolhedor que seja o ambiente, pra gente fica muito claro para todo mundo como as coisas funcionam, quais são os nossos interesses, quais são os nossos valores, entendeu? E eles são inegociáveis. E eles são inegociáveis. Então, Valores, isso mesmo. exatamente, acaba que a pessoa ela não fica. Ela fica ali durante um tempo, durante um processo, faz algumas tentativas até, mas ela mesmo olha e fala assim, não dá. Não tem dá, espaço. não tem espaço, não vou ter espaço para isso. E não é uma coisa que é coercitiva, não, aquela dela ser apertada, coagida, ou da pessoa ser deixada de lado. Não é isso. É natural mesmo. É natural, porque não encontra espaço. Porque a promoção é do Instituto Amor Sem Medidas, né? Sim. Não é do patrocinador, do apoiador. Mas nós vimos pessoas aí usando do evento pra falar que era deles próprios. Nós vimos. Até estávamos conversando antes de entrar a respeito disso. Existe pessoas, sim, que aproveitam. Eles se aproveitam, mas assim, como o trabalho é um trabalho de uma equipe, não tem como. Eles podem até tentar, mas depois eles não conseguem espaço pra isso, entendeu? E aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não vai atrás, não faz nada, porque as nossas ações, as nossas atitudes aqui vão mostrar a verdade, entendeu? E o nosso objetivo é assim, quer vir somar? Ótimo. Ótimo, a gente precisa. As portas estão abertas. A gente quer isso, exatamente isso. Abraça essa causa, porque é importante, entendeu? E você também é responsável por ela. Se você se conscientizar disso, você é responsável, você vem pra somar mesmo. Agora, se o seu interesse se aproveitar, é próprio, é um interesse próprio, então ele não vai ficar, porque não tem condição. Não vai conseguir. Ele não vai ter espaço pra isso, porque vai entender que não dá. Porque a nossa missão é exatamente essa. E a gente é totalmente, todos do Instituto, focados exato, no mesmo objetivo. A questão é a equipe. Eu sempre falo, a gente sempre conversa a equipe respeito unida. disso. Claro que nós temos pessoas que estão com a gente eventualmente, porque às vezes tem uma rotina que não permite estar sempre. Sim. Mas os parceiros também, que, nós somos muito gratos por todas as parcerias que acontecem e vêm para ajudar e somar. Claro. Mas a base das pessoas que constroem e fazem os eventos acontecerem são pessoas que têm zero interesse. Legal. Zero interesse em falar assim, não, eu vou fazer isso daqui porque eu vou conseguir isso de volta. Eu vou conseguir isso aqui porque eu vou conseguir isso de volta. Eu vou seguir esse caminho porque através desse caminho eu vou chegar em tal lugar. A gente tem essa base de equipe hoje que tem uma outra visão. Pessoas com um coração muito inclinado realmente a ajudar o próximo, um coração solidário, um coração generoso, que pensa realmente na necessidade do outro e muitas vezes coloca a necessidade do outro na frente da dela. E essa é a intenção, né? Sim. Do Instituto, mostrar para as outras pessoas essa importância, né? Eu comentei, de você enxergar o outro. Eu comentei a respeito de oportunismo, porque nós estávamos em uma ação, né? Que utilizaram dela para fazer palanque, algo desse tipo. Foi o que nós entendemos, né? E que nos criou um problema absurdo, né?
no caso da menina Thalita, né? Queria ser bailarina. Quer ser, vai ser. Vai ser. Vai já ser. é, né? Nós tínhamos uma aula para ela na segunda-feira, tudo acertado, a aula na segunda-feira, né? Quando chegou por volta de 1h, nós recebemos um WhatsApp totalmente deselegante, né? Querendo cobrar a mensalidade da menina. Sendo que não era aquilo que nós tínhamos O combinado. objetivo era encontrar uma parceria. O objetivo era uma parceria. Nós fizemos um vídeo, até porque a pessoa quer aparecer. Fizemos um trabalho legal. Foi um projeto bacana aí desenvolvido. E tivemos esse problema, essa surpresa. Só que nós tínhamos já combinado com a mãe que nós íamos buscar ela 6 e pouco, né? Pra levar pra aula. Nossa, ele se cancela pra uma pessoa. Isso é terrível. Então, Não, a criança. Duas a vezes. Thalita já tava com aquela expectativa, né? Porque Óbvio. a gente Falta já tava da inclusão tudo na certo. outra escola. Imagina o que eu ia falar pra ela nessa outra. Não teve jeito. Graças a Deus, a nossa equipe nós corremos atrás de outra escola pra conseguir fazer com que na segunda-feira, às 18h, ela estivesse lá dentro pra fazer o balé. Mas isso chateou muito a gente. Chateou porque veio de pessoas que nós não imaginávamos. E pessoas que têm. Não era pessoa que não tem, porque nós fomos acolhidos por uma escola que não tem a estrutura que a outra estava nos oferecendo. Normalmente. E aí é assim, isso que você vê, né? Porque eles tiveram todo o cuidado de saber quem era Thalita, Isso. quais eram as dificuldades dela, como ela ia reagir numa aula com outras crianças, como as outras crianças iam reagir. Não junto com quiseram que ela, gravasse, não né? quiseram Não, aparecer. sem gravação, a gente precisa conhecer ela, então se preocuparam com ela, que é o nosso intuito, né? A nossa Exato. preocupação era com ela. Sim. Nós Né? demos outros benefícios, E- que nem nós aproveitamos também, que nós estávamos com um projeto aqui de levantar uma autoestima, né? Que nós já vemos falando, né? Em alguns outros programas. Pegamos e levantamos a autoestima da mãe. Demos um dia de princesa pra ela ontem, né? Vai até sair. Ontem foi pra mãe e pra Thalita. Ai, Deixamos legal. ela cabelo, sobrancelha, unha, fizemos tudo. Faz uma diferença. Faz. Ela saiu de lá com outro rosto, outro olhar. É. E hoje vai ser a segunda aula da E Thalita. já tá Bacana. tudo... As duas vão lindas pra Legal. esse dia. Mas isso tudo foi porque a nossa equipe correu. É. Porque se Senão- nós tivéssemos esperado, nós íamos dar 2 decepções pra ela. Ia ser a segunda decepção. Imagina só, É muito difícil. É muito Uma difícil. criança- É muito difícil. Muito difícil, é. já uma vez sofreu, imagina a segunda, né? É. Então por isso que eu falo, Tem que tomar quando eu muito falo, cuidado, né? oportunistas, não se aproveitem da situação dos outros. Vem pra somar, vem pra ajudar, não vem pra fazer. Palanque dá pra fazer em outro lugar, É. né? Sim. Quer fazer propaganda? Faz em outro Eu lugar. acho que, nem precisa, Não né? precisa usar Quando da você fragilidade dos faz um outros. trabalho assim, é tão natural, né? Sim. E eu acho assim, quando a pessoa pensa, se vou fazer algo pra trazer, é aquilo, é somar, é equipe, vai Isso. crescer o nome de todo mundo, vai todo mundo. Na verdade, o objetivo era o quê? Ajudar a Thalita, né? A Thalita. Isso, exatamente. Então, ver a Thalita feliz, ver a Thalita sorrindo, isso já é Foi o um maior ganho, presente. é um ganho pra todo mundo que tá envolvido. Isso é o que tem que ser importante, né? Mas eu fiquei tão chateado na segunda quando eu recebi Imagino. aquele WhatsApp, porque era um projeto e nós já estávamos todo programado. O motorista vai pegar ela a tal hora. Nós vamos sair de um outro projeto que nós tínhamos o podcast, né? A gravação aqui na segunda-feira. Nós tivemos que desdobrar, porque às 18h nós estávamos gravando aqui e a outra equipe era para estar lá na aula. Olha só, Entendi. nós tivemos que gravar um podcast aqui com a cabeça lá. É. Como que os outros iam estar resolvendo por nós. Olha só como que ficou a nossa cabeça. Mas deu Imagina. tudo Deu certo. tudo Deu, certo. graças a Deus. Quando é algo pro bem, né, dá certo. A gente Você falou em conseguiu. questão de autoestima, né? Nós lembramos de algo que Autoestima. a gente realizou, uma campanha no mês de maio sobre maternidade atípica. Foi Foi sensacional. Porque como nosso foco é conscientizar, a gente falou sobre um tema que não é conhecido. Então nós fizemos o quê? Selecionamos 10 mães e proporcionamos para elas um dia de beleza. Exatamente. Olha que legal. Ganhamos a sessão de Salão, fotos, maquiagem. né? Fez isso, salão, É. o instituto, né? Proporcionou aí o salão, a maquiagem, o cabelo. E a Simone, nossa parceira, deu as fotos, fez a sessão de fotos. E aí depois nós
imprimimos as fotos e fizemos uma exposição que ficou no Atende Fácil durante todo o mês de maio. Olha que E legal. nós gravamos um vídeo com essas mães para elas falarem um pouquinho sobre a maternidade atípica. E durante o mês de maio lançamos nas nossas redes sociais. Isso foi muito pra você ver a autoestima dessas mães. Rafael, explica um pouquinho Sobe. pra gente, pra quem tá assistindo a gente, o que é a maternidade atípica. A maternidade atípica é... Vamos lá. É a mãe que tem uma criança com deficiência, entendeu? Então, tem um filho atípico. Então, é a maternidade atípica. Esse é o verdadeiro nome, entendeu? Legal. Quer falar um pouquinho, Mona? Quer explicar um pouquinho Vai, mais? Mona Lisa. Não, mas assim, isso, basicamente isso. basicamente A isso. maternidade atípica é a maternidade de uma mãe com um filho com deficiência. Com deficiência. Exatamente. Legal, É legal. isso. E Essa- a gente, vocês duas são mães. Eu sou. Sou, mas na verdade não mãe de pessoa com deficiência. Eu sou tia, mas é minha. A Alicia é minha filha também. Que bacana. Mas a gente entrevistou, né, já duas mães aqui de crianças Isso. autistas. Uhum. E, assim, não dá pra comparar. A gente sabe que uma mãe de uma criança que precisa de outros cuidados, Sim, a vida dela é totalmente diferente. Exato. sim. E é isso que a Né? gente quis chamar a atenção com a exposição, para olhar para essas mães. Porque normalmente essas mães elas são incompreendidas. Quando ela chega na escola, às vezes ela tá passando por é toda uma situação dentro de casa, né? Já tem a questão de receber o diagnóstico. Quando vai receber um diagnóstico, é difícil, porque, gente, passa por um processo de luto. Porque Sim. você. É muito complicado. Quando a realidade deles, assim, você idealiza durante a gestação a vida de um filho. Sim. Como toda mãe, é o que ele vai falar primeiro, como ele vai andar, do que ele vai crescer, o que ele vai ser. É uma idealização de uma criança. E quando essa criança nasce, e ela nasce com algum tipo de deficiência, o primeiro sentimento da mãe está muito ligado às incapacidades dessa criança. A os frustração, né? É, Porque ontem- ela Exatamente. teve aquela expectativa e não foi do jeito. Exato. Na segunda-feira, nós Exatamente. tivemos a entrevista com o Tuco, né? Que ele tem um filho autista de 17 anos. Sim, ele Sim. falou. E ele contou pra gente que o sonho dele era o filho ao lado dele no campo de futebol. Então, Ele falou, e o filho dele gosta da parte digital, não gosta de esporte. E aí não conseguiu, Então, mas Né? Ele mas- teve que aprender Sim. com o filho que, olha, cada um é de um É jeito, de um né? jeito, né? Exatamente. Não, é muito isso. E assim, realmente é complicado, é difícil. Desculpa, gente. E essa mãe, ela Tem que passa colocar pela porque- dificuldade, né, de receber o diagnóstico. Muitas vezes ela é abandonada também, porque o pai acaba não ficando, então ela sim. acaba ficando sozinha na criação dessa criança. E aí tem todo um contexto. Vai para a escola, e aí tem a questão da inclusão escolar, de como atender, de como ser na questão né, como o convívio dentro da escola e tudo mais. E aí, muitas vezes, aí tem a questão de terapia, que você tem que parar a sua vida, porque tem mãe que não consegue trabalhar, porque leva essa criança 3 vezes na semana em terapia. Então, como é que vai conseguir um trabalho assim? São E muitas aí, aflições. Essa São é a questão. muitas. E aí, às Hum. vezes, chegam num lugar e acaba sendo achada assim, essa mãe, aquela mãe chata de novo. Mas não é, porque essa mãe ela tem que brigar, ela tem que lutar para ter o direito do filho, que não deveria acontecer. E nem a gente falou sobre a inclusão escolar, por exemplo. Desde 2015, passou a inclusão, né? Veio para as escolas da rede pública e rede privada. E aí o que acontece? Não se tem um preparo para isso. Não é. A gente. Vamos falar, a lei é nova, tá engatinhando, há muito que se percorrer, né? 2015 é muito nova ainda. Sim. Então tem muito que se melhorar. Então, e existe assim, não dá para você padronizar o atendimento da inclusão, porque Cada pessoa é de um isso jeito. tem Diferentes. particularidades. Então, vão encontrar dificuldades. Se você padroniza o seu atendimento, a forma de você realizar essa inclusão dentro da escola, vai ter dificuldade. E aí, essa mãe que sabe, porque convive com essa criança, ela vai falar da dificuldade. E aí, ela acaba sendo incompreendida, porque, né, lá vem a mãe chata de novo, porque essa mãe tem que lutar, essa mãe tem que lutar, mas se não for ela, quem será que vai Verdade. lutar? E imagina Entendeu? o grau de exaustão que ela Sim. fica, né? Ou às vezes dentro de um, né, na saúde. É que, na verdade, todo um a contexto. maternidade de uma mãe com uma criança nessa condição é uma maternidade de nãos. Porque nada é feito pra você. Nada, mesmo que seja, é seu por direito. Não é.
não acho que Tudo tem as que lutar. pessoas... Não, as pessoas não vão, mesmo sendo seu direito, assim, eu cansei de visitar lugares onde as pessoas, elas tentam te convencer de que você não tem esse direito. Gente, é sério. E assim, eu nem falo especificamente sobre o município, mas de um modo geral, tudo que Em você tem qualquer como lugar. direito, você chega no balcão e aquela pessoa, ela tenta te convencer que você não tem aquele direito. Então, se você não tiver muito entendimento daquilo, do que você sabe, que você tem direito e tudo mais, as pessoas, elas querem te levar na conversa. E aí é difícil, porque assim, é isso. Nada é pra você, nada é feito pra você, nada. E assim, e também não há, na grande maioria das vezes, uma disposição para fazer com que isso aconteça de uma forma que fique bom para todo mundo. Sim. Então, assim, é complicado, é realmente muito difícil, é muito complexo, complicado, né? é muito complexo. É complexo E assim, demais. uma das coisas que eu sempre converso muito com a Rafa, a gente já falou várias vezes sobre isso, e o meu desejo com a sede também, é que essas mães, a grande maioria delas, elas vivem numa condição psicológica muito ruim. Porque aí é uma coisa que vai agravando outra, porque são inúmeras dificuldades, normalmente dificuldade financeira, é ali o filho e tudo mais. Aquela mãe, ela entra num processo de depressão. Os números, assim, são alarmantes, aí você parte para estatística de números de suicídios de cuidadores. É uma coisa muito complicada, muito. O nosso desejo como espaço também é que a gente consiga, de alguma certa forma, ser essa ferramenta na vida dessas famílias, não só para que elas tenham condições de fazer tudo que elas precisam fazer, mas que a gente também possa apresentar para elas uma outra mentalidade. Sim. Pra elas terem qualidade de vida. Exata. Né? Exato. Que elas tenham qualidade de vida, mas que elas possam também ter um entendimento e conseguir desfrutar da vida que ela tem. A condição... E dos direitos que ela tem Exatamente. também. Né? Exato, porque assim, a condição... O que acontece? Uma mãe com depressão, muitas vezes ela não consegue romper. Ela não consegue ver do outro lado, ela não consegue, muitas vezes, nem desfrutar plenamente da vida com o filho. E na Ser maioria feliz. das vezes ela tá sozinha, né? Como vocês falaram. Exato, ser feliz. Então, assim... E não acredita também nos próprios tratamentos da criança também. Então, Exato. assim, é todo um contexto, né? É muito complicado. Então, assim, o desejo é que a gente consiga realmente estar dentro desse lugar e ser uma ferramenta onde a gente também consiga olhar para essas mães e conseguir mostrar para elas que, além do Que elas diagnóstico... também importam, né? Exatamente, para depois do diagnóstico, sabe? Sim. Além do diagnóstico. Isso. Que o diagnóstico possa se tornar um caminho e não uma sentença. Exato. Porque o sentimento é sempre esse, é uma sentença. Eu tenho duas meninas, autistas, né? Com 2 tipos de autismo bem diferentes. A minha filha mais nova tem autismo clássico, com nível de suporte 2, e a minha filha do meio, que tem 14 anos, ela tem autismo de alto funcionamento, nível de suporte 1. E essa minha filha de 14 anos, agora ela tá trabalhando, né? Ela começou a fazer freelance em buffet de festa infantil. E aí, assim, ela começou, as pessoas são conscientes, sabem da condição dela, ela vai muito bem, ela recebe muitos elogios no trabalho e tal. E aí, o meu esposo, numa oportunidade, foi buscá-la. Estava lá na porta aguardando ela, já era tarde, e ficou conversando ali com o pessoal do estacionamento, com os manobristas. E aí saiu um pai e uma mãe, e ficou ali conversando, ali esperando o carro vir. E aí meu esposo ficou ali conversando com eles ali e tal. E aí saiu um assunto, ele saiu algum assunto onde ela tava com o bottom, que ela sempre tá com o bottom, né, do autismo. Uhum. E aí eles estavam conversando entre eles. Aí meu marido ouviu e falou assim: vocês estão falando da minha filha. Aí ela falou assim: nossa, a gente ficou tão feliz e tal. Ele falou: eu vou contar, a gente tem um filho, que ele é autista, tal, não sei o quê. E a mãe começou a chorar, porque ela falou assim: ver a sua filha adentrando esses espaços, trabalhando, ela falou assim, me trouxe esperança de que o meu filho um dia... Não é impossível, Exatamente, né? que ele vai trabalhar, que ele vai ter uma vida, que ele vai conseguir construir algo. Então, assim, quando eu olho para as minhas filhas, o meu pensamento sempre eu trabalho focada para que elas possam ter qualidade de vida e independência, para que elas possam construir a história delas, né? E para que elas possam também exatamente ser isso, esperança para as outras pessoas. As mães às vezes conversam comigo e eu sempre falo, não, gente, não é assim.
É possível, é possível encontrar uma forma. Diagnóstico não tem que ser sentença na vida dessas famílias. Essas famílias, elas não têm que viver presas dentro de casa, né? acuadas. Elas precisam ter os seus espaços, precisam se sentir à vontade para estar nesses espaços. E eu acho que a briga, vamos dizer assim, maior do Instituto é essa. Quando tiver assédio, isso com certeza eu acho que com essas mães. E essa informação vai ser muito importante chegar para as pessoas, né? Porque tem muita gente ainda que não sabe que vocês existem. Muita, né? Muita. Então, acho que a informação é um ponto no auge aí, né? Exato. Tanto para as famílias que tem alguém com deficiência, quanto para todas as outras pessoas, né? Exatamente. Que é o mal de hoje é a desinformação. Sim. Né? Depoimento lindo da Mona Lisa aí, viu? Quem assistir aí vai se emocionar, porque é tocante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual seria a solução para a gente diminuir esse problema da inclusão? Qual seria? Tem uma fórmula ou algo que o governo pode fazer? Ou a população a gente sabe, mas tem algo que a gente possa lutar mais do que a gente está lutando? Um projeto que unir possa forças. ser... Eu acredito, Unir forças. Eu acho que unir forças e entender, por exemplo, que pessoas, o Instituto, por exemplo, como o nosso, são pessoas que precisam estar, entenderem que nós somos ferramentas. A gente, como a Rafa mesmo falou, nós tivemos oportunidades, por exemplo, de trabalhar junto ao município aqui, em alguns setores, em algumas áreas, e foi uma experiência excelente, foi muito bom. A gente ainda tem barreiras em alguns, por exemplo, em alguns espaços, como a educação e a parte do executivo em relação aos direitos, que é sempre um pouco mais complicado. Mas o que a gente quer dizer é isso, ó, a gente tá aqui, gente. Chama a gente, vamos lutar. O nosso entendimento é, ok. A gente queria ter uma conversa mais aberta, né? Eu acho que se ela tivesse uma relação mais aberta, nós conseguiríamos fazer mais, porque a gente veio pra somar. Deixa eu chegar perto pra eu falar disso com você. Me escuta. Me dá abertura, né? E o legal do Instituto é que ele não é para apontar, ele é para construir. Nós queremos construir juntos, nós queremos somar. Esse é o nosso objetivo, Nós entendeu? entendemos as necessidades, é óbvio, é o que a gente sempre deixa muito bem claro aqui. A gente falou de coisas que funcionou, de parcerias que funcionaram junto ao município, porque eu acho importante a gente falar os caminhos que a gente trilhou honra, e né, o que a gente conseguiu, né, junto ao município. Só que a gente, óbvio, que a gente também entende que existem muitos problemas. Existem alguns que a gente não consegue. Problemas muito sérios. Que dependem deles, né? Exatamente, problemas muito sérios que, assim, o mundo ideal está muito distante. E existem pautas muito importantes, principalmente voltada para a área de educação, que precisa ser de um outro olhar. Né? Exatamente, precisa-se de um outro olhar e espaço para que isso aconteça. Que nós gostaríamos de construir juntos. Exato. É esse o nosso objetivo. A prova disso é essa ação dos olhinhos, né? Sim, exato. Que foi um braço que acolheu vocês e Sim. quantas pessoas não tá Quantas foram ajudando, assistidas, né? Estão sendo então assistidas e... Exatamente. A gente sempre teve uma parceria muito grande com a Secretaria de Saúde. A doutora Regina Mora é uma parceira mesmo. Ela nunca negou absolutamente nada. Tudo que a gente traz de ideia... Ela é uma mulher muito criativa, né? Ela adora também desafios. Então, tudo que a gente leva pra ela entende que ela sempre abraçou. Outra pessoa que nos abraça bastante também é a Renata, que é a coordenadora do Dente Fácil, onde a gente fez essa exposição e na maternidade, acho que em maio. E agora, nós estamos em setembro, com Setembro Verde, com a exposição de inclusão das pessoas com deficiência no Atende Fácil. Também uma parceira nossa, assim, que também a gente vai lá, conversa, ela constrói junto, porque eu sempre falo assim, são pessoas que são partes do Instituto, fazem parte, é uma conexão mesmo, tá junto com a gente na realização desses projetos. Então, são parcerias que deram certo mesmo. A gente precisa honrar. E eu acho que a maior dificuldade nossa é realmente na questão da educação, que a gente precisa um pouquinho mais de abertura aí, que eu acho que a gente precisava de construir um pouco mais. Eu acho que a gente precisaria construir um pouco, mas ter um diálogo mais aberto. Precisa de escuta, na verdade. Não há escuta. Porque tem muita, assim, várias mães nos procuram com situações que ocorrem dentro e a gente tá faltando o diálogo para que a gente possa resolver essa situação. Né? Porque a gente não entende que são casos para difamar ou para falar que não funciona. Não é isso. A gente já falou, a gente está gatinhando, né? A gente quer crescer e construir juntos. A gente pode encontrar meios de solucionar. E talvez, assim, a questão de conscientização. A conscientização nas escolas. A gente gostaria muito de que isso acontecesse. Então, a gente é parceiro para isso.
Nós gostaríamos de entrar dentro das escolas para conscientizar, né? Seja mediante panfleto, não sei, a gente precisa construir juntos. Exato. Sim. É que na realidade a educação é uma ferramenta muito poderosa, né, gente? Exatamente. Você dá acesso à educação para uma pessoa, você tá dando ferramenta para ela construir um mundo. E aí você fala de um futuro. A gente precisa entender que essas crianças que portam alguma deficiência, por exemplo, hoje, são crianças que vão se tornar adultos. E eles vão ser adultos do município. Sim. E aí, assim, tudo bem, então vamos lá. Se a gente não consegue ter o entendimento que isso é necessário, se a forma de você entender é números, é recurso, é dinheiro, quanto você vai gastar com esse munícipe quando ele chegar na terceira idade? Pronto, Verdade. né? Você pensa nisso. Se a gente fizer um trabalho prévio, isso pode ser diferente. Assim, a gente precisa trabalhar para que essas pessoas sejam pessoas que venham para ajudar a construir o município, Sim. né? E assim, a educação passa por vários fatores. Você passa por uma construção social do indivíduo, você passa por a questão do desenvolvimento. É poderoso, né? E aí, quando você tira esse direito à educação, porque muitas vezes criam-se barreiras tão grandes que você não está dizendo que não, mas você cria barreiras de um tamanho que a pessoa desiste. Sim. A pessoa desiste, é estatística, as mães tiram os filhos da escola. Sofre tanto que chega uma hora que... Exatamente, a pessoa cansa, a pessoa ela é vencida pelo cansaço. Então, assim, a gente quer deixar muito bem claro que, assim, a nossa fala aqui hoje, a nossa participação, ela não tem a ver com apoio de X ou de Y. Tem a ver primeiro com o reconhecimento daquilo que a gente está caminhando e construindo, e a gente tem que ficar feliz por isso, mas a gente é muito consciente sobre as necessidades do município e entendemos que realmente precisa mudar. Existem coisas muito importantes, principalmente quando a gente fala na área de educação. Existem vários pontos a serem trabalhados, mas eu acho que hoje o que é muito complicado para as famílias e principalmente para as mães é a escola. Então, a gente também é consciente, mas o nosso discurso hoje é que, assim, nós estamos aqui para ser ferramenta, para ajudar, para melhorar, né? Para pedir Sim. um espaço de escuta, entendeu? Um espaço de uma comunicação respeitosa, onde a gente vai conversar, não é para apontando, não, né? exatamente. Mas A conversa ela não mostrando tem, assim, conversas difíceis. soluções, A né? vida é feita de conversas difíceis. E aí, assim, ou a gente conversa para resolver, ou a gente vai conversar para conflitar o resto da vida. Então, ou a gente senta a conversa, chega no meio do caminho e constrói algo junto, ou a gente vai passar a vida inteira brigando. E tapando o sol com a peneira, esperando entra a gestão, sai gestão, entra a gestão, e as pessoas defendendo os interesses próprios, enquanto o munícipe está precisando de alguma coisa, né? E assim, Sim. pode ser algo, pode ser diferente. Pode. Então, é isso, a gente só quer escuta. Renata, estamos chegando ao fim Mas já? do nosso programa. Não tinha nem visto. Eu achei que Vocês faltava viram? bastante. Aí, Mona ó, tá vendo? Lisa, Rafael, chegaram tão assim, né? Tô Apreensiva. aqui fingindo Aí, tá costume, vendo? Eu né? falei. Aí, ó, passou 1 hora e nem sentimos, né? Nem sentimos. Mas legal, eu queria finalizar aqui com vocês com uma pergunta. Uma mensagem que vocês deixam aí para quem tá nos ouvindo. Uma mensagem. Eu peço a todos que sejam nossos parceiros, nossos voluntários. Não deixem morrer esse trabalho, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho que não é um nome específico, mas é de toda uma sociedade que está lutando. A gente está dando voz a quem precisa. Então, gostaria, a mensagem é que somem com a gente. Estejam perto da gente, né? Nos dê esse espaço de escuta também para construir. Nós queremos realmente construir uma sociedade mais justa e igualitária. E juntos nós conseguiremos mais. Então, nosso objetivo é chamar parceiros aí para que a gente possa fazer essa diferença nessa sociedade. É isso aí. Falou tudo. Falou tudo. Mas falou tudo, exatamente isso. Nosso desejo é que mais pessoas possam se aproximar, para que mais pessoas entendam esse processo. Eu acho que tendo mais pessoas falando sobre o assunto, mais pessoas vão entender e o processo de inclusão do indivíduo como um todo, ele vai fluir de uma outra forma e que a gente possa encontrar mais pessoas como a gente tem próximo hoje, pessoas com um coração generoso, com um coração solidário, que inclinam realmente o coração e o ouvido para escutar as necessidades dessas famílias, que entendem a vulnerabilidade dessas famílias
e que sabem da necessidade que a gente precisa. Isso. Eu falo, hoje a gente tem parceiros que literalmente colocam degraus debaixo dos nossos pés. Sim. E aí, nós somos muito gratos por essas pessoas, mas a gente precisa deixar a mensagem de que a gente precisa de ajuda. Precisa. Muita ajuda. Que as pessoas Porque o possam... trabalho é muito grande, né? Exatamente. E nós precisamos de voluntários, precisamos de parceiros que nos forneçam recursos. Os nossos bazares, por exemplo, eles acontecem porque nós precisamos de recursos Onde que financeiros. acontece? Tem um endereço para passar? Sim. Na Rua Taipas, 152, No Barcelona. na Barcelona. Acontece uma vez por mês, no segundo sábado do mês. Aí, se tiver feriado, tem uma alteração, né? Então, nas nossas redes vocês conseguem acompanhar direitinho. E aí, a gente realiza uma vez por mês no social. Nós realizamos o mês passado um Bazar Premium. Foi a primeira edição do nosso Bazar Premium. Talvez a gente faça um bazar itinerante para nos tornar conhecidos até, para a gente poder ir, né? Também tem aquela situação, né? A gente precisa de parceiros para a gente ter uma garagem boa, para a gente poder realizar uma... Aliás, se você tem uma garagem... A gente topa qualquer lugar, gente. E a gente gostaria de rodar, fazer um itinerante mesmo, para nos tornar conhecido. Porque aquilo que eu falei, o objetivo do Instituto é trazer a essa sociedade a conscientização de que eles são responsáveis por essa inclusão. É todos nós, entendeu? Então, e aí o recado também para as famílias, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para acolher. Seja qual for a sua dificuldade, nós estamos aqui para somar. Então, nos procurem. Sim. Gente, procura a gente lá no Instagram, tá bom? Deixa aí qual que é o arroba Instagram. Qual que é o arroba do Instagram? Yasmin_Instituto. Legal. Yasmin_Instituto, vai a gente vai deixar deixar Isso. aqui na... E o telefone 977575730. Ótimo. WhatsApp. Lá no pode Instagram é procurar. bacana que tem todas as informações nossas, meios de contato, formas de como contribuir, acompanhar também os eventos que a gente faz, as datas dos bazares para você compartilhar com as suas amigas. Aí, tá Isso. vendo, mulherada? Gente, e outra coisa, tá? Os bazares, é que assim, tá uma onda de uns bazares aí com os preços muito caros. O nosso bazar, gente, peça a partir de R$2, tá? Olha Eu fui lá, tava R$1. Porque você o foi bazar no 50%. social. Isso. Olha só. 50% de desconto. A gente vai direto umas Exatamente. edições assim. Porque o objetivo também é que essas famílias também possam consumir, né? E aí Sim. se ajudar também, né? Então, E o esse próximo bazar vai ser quando? dia 7 de outubro. 7 de outubro. Rua Taipas. 152, Barcelona. Legal, quero ver lá cheio, hein? Dia 7, lotado lá, hein, pessoal? Vamos Renato, nossos patrocinadores. agradecer novamente. Vocês viram, né? Aham. Não é todo dia que eu tô Lindíssima. assim. Não, Parece tá que bonito. eu acordei desse Tá jeito. bonito. Não, Segunda-feira tava mais ou menos. tava. Tava. Não passei pela Alpina Beauty. Aí hoje me deram Deu um talento. um talento, talento. assim. Aí eu fico mais feliz, entendeu? Me achando. Então, agradecer à Alpina Beauty, ao grupo Alpina Veículos, ao grupo Cerealista Brasil, que a gente fica aqui, ó, o tempo inteiro comendo umas coisinhas gostosas que eles fazem, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que hoje foi um tema muito importante. O nosso interesse aqui é sempre trazer informação, né? E apoiar as pessoas que precisam, né? Aí. Então, acho que vocês duas contribuíram bastante para isso. Importante também deixar claro, como o nosso programa é sem partido, sem nada, nós sempre agradecemos quem ajuda a gente. E no caso de vocês comentaram da Regina Maura. Então, deixar um abraço para ela aí por ter ajudado. Inclusive também o Dr. Cristiano Gomes, que ele é coordenador do Centro de Triagem Neonatal. Isso. Um olha. parceiro, e ele é técnico, né? Consultor técnico do Instituto. Então, um parceiro também. Legal, é o que a gente falou. Doutora Quem nos Andréia- ajudar, Doutora Andréia Alencar Não, também, da Secretaria de Pessoa com Deficiência, também parceira. Eu queria também fazer um agradecimento, que para mim também é muito importante. Eu quero agradecer o pessoal da comunidade Por Amor, aqui da cidade de São Caetano, que tem o Instituto Por Amor é uma Vida. Eles assistem, o Instituto, na verdade, eles atendem as pessoas
com toda situação de vulnerabilidade, fazem um trabalho muito importante aqui em São Caetano, atendendo pessoas com situação de rua. E eles, todo mês, eles nos suprem com uma quantidade de cestas básicas. Caramba, que legal. Olha Eles são um instituto, né, Que ajudam que é o braço pessoas. social da Exato. Comunidade por Amor aqui de São Caetano, e através deles, a gente consegue algumas cestas básicas todo mês. Mesmo Olha eles que bonito. precisando, Eles né, ajudam eles dividem vocês, com a né? gente. Sensacional. Exatamente. E teve um mês que foram mais de 20 pessoas que eles ajudaram. Foi 20 sensacional. cestas. Mais de 20, Mais bem de mais, 20. né? Sim. Eles ajudam Que legal. muito. Depende da demanda que eles recebem, porque o trabalho deles, o que é muito bacana lá, é porque como eles também têm um instituto que é dentro da comunidade, o foco deles, além de atender as necessidades do município, é conseguir ajudar outros institutos que também Olha que fazem. Então, assim, aqui dentro do município tem pessoas que fazem trabalhos muito bacanas, como eles, o Mãos que Abençoam. Tem Olha que várias legal. instituições É. dentro do município que trabalham com. Olha aí, então, e a gente tem que mostrar vocês também, Vamos porque chamar pra muita vir gente aqui pra não sabe. conversar. é. Sim. E olha, é muito bacana. O que eu gosto, assim, eles vão trazer uma dinâmica de uma outra visão do município, falando dessa questão que é uma questão polêmica dentro do município, que Sim. são os moradores em condição de. É. Eu vou É deixar aqui. ótimo. Eu tenho que falar aqui também que quase que no último programa eu não entrei em casa. Eu não mandei um beijo, não mandei um abraço pra minha mulher. Então, nem mandei eu, pra eu todo fico mundo. falando aqui, não mando nem então, um beijo pra minha mãe. Deixar um beijo aí pra minha esposa, pros meus filhos, pra Larissa, pro Lucas, pro Marcelinho, pros meus netos, né? Porque senão hoje eu entro em casa. Você não lembrou de mim. E eu vou mandar um beijo pras vó também. Ah, e as senão vó. eu vou ficar chateada. As vós também. E é isso aí. Vou mandar um beijo pra ele também, pra seus filhos. Manda, aproveita, manda todo manda beijo. Um beijo Dos pros meus meninos. filhos. Manda um beijo pros meus também, a Ana. Eu tenho uma coleção na minha casa, são 4. É a Ana, a Luna, o Cadu e a Edi. E o meu marido, Boa. o Thiago também. Beijo a Que é show todos. de bola. Então é isso, gente. Muito obrigada. E nós E- finalizamos por aqui o nosso 4º programa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado, Mona Lisa. Obrigada, gente. Obrigado, Rafael. E ó, Obrigada. um beijo a vocês. Até o próximo.